noite, a graça e a paz do Senhor. Convido os irmãos a se pôr em pé e vamos abrir a palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E o versículo 17. Versículo 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Diz o seguinte: orai sem cessar. Percebam bem que nós estamos diante de uma ordem, de um mandamento, de uma obrigação. Então, é a mensagem para hoje, para amanhã, para toda a nossa vida. Devemos praticar, exercer, obedecer essa parte tão importante para a nossa vida. Nós podemos ter tudo. O pobre, ele deseja ser rico, e quando ele alcança a riqueza, alguns tiram a vida. Muita gente, porque percebe que a riqueza não trouxe alegria, satisfação, vida. O que precisamos é de Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui porque queremos a Ti mais. Precisamos da Tua presença. O que somos em Ti, Senhor? Não somos nada, Deus, mas entregamos o nosso coração a Ti e Te pedimos a Tua boa mão sobre as nossas vidas. Que essa noite seja diferente, que o Senhor possa se manifestar, porque a maior riqueza que temos é a Tua presença, é a Shekinah, é a glória, é a manifestação do Teu Espírito. Deus, queremos entregar tudo no altar do Senhor. Queremos viver para Ti e sermos pessoas sábias, que buscam a Tua face continuamente, porque o Senhor Deus procurou alguém para estar na brecha, e diz a Tua palavra que não encontrou nenhuma pessoa quis comunhão contigo. Nós almejamos comunhão, Senhor, nós almejamos intimidade. Nós precisamos de Ti, Senhor, do Teu Espírito, do fogo abrasador, da glória Tua. Mais do que riquezas, Deus, mais do que conforto, mais do que tudo, porque se nós perdermos a Ti, perderemos tudo. Visita, Deus, cada pessoa. Enche esse lugar, Senhor, os corações do Teu Espírito. E que a palavra seja edificante, Deus. Que o louvor, Senhor, seja para Ti somente, para adorar o Teu nome que é santo, que é digno. E que os nossos corações venham a amolecer diante de Ti. Porque não estamos aqui, Deus, para agradar homens, mas a Ti, Senhor. Não estamos aqui para cultuar a ninguém. Somente a Ti, Senhor, o louvor, a glória, a adoração, a majestade, o império. Receba, Senhor, o louvor. Em nome do Senhor Jesus. E que feridas sejam saradas, sejam cicatrizadas. Enfermidades, Deus, sejam banidas do corpo. Haja cura espiritual.
espiritual, cura física, Deus, nessa noite. Quebrantamento. É teu esse lugar, Senhor. E o Senhor tem todo o direito de tomar a frente e fazer o que está em teu coração. E nós nos alegramos em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Alô, som. 1, 2. Aleluia. Glória. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui rendidos na presença do Senhor. Nos desfazemos de nós mesmos, de toda nossa, do nosso eu, de tudo que queira nos afastar do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Te entrego,
Louvado e agradecido seja o Senhor, Deus de graça e misericórdia. Nos rendemos diante de Ti nessa noite, ó Pai. Venha nos dar a direção, o revestimento, a graça, Pai. A Tua presença neste lugar, nesta noite, Pai. Nos rendemos diante de Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, ó Deus. A nossa vida é do Senhor. Se estamos aqui respirando nesta noite, é porque o Senhor nos permite estar na Tua casa, permite nos adorar e bendizer o Teu santo nome. Espírito Santo do Senhor, nós damos liberdade ao Senhor neste lugar. Damos liberdade para que toque os nossos corações, para que venha falar e receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, que possa chegar ao trono da graça como um cheiro suave às suas narinas, Senhor. Faz presente neste lugar e tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus, rodeado de glória.
louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra, Senhor, tudo criaste, Senhor, o que há no céu, o que há na terra, Senhor, debaixo do céu, o que há, Senhor, tudo criaste, Senhor, com a Tua mão, Senhor, sim, são obras da Tua mão, Senhor, nós somos obras da Tua mão, Senhor, Tu nos criaste, Senhor, para o Teu louvor, para a Tua adoração, tudo criaste, Senhor, para o Teu louvor, nós queremos Te adorar, Senhor, dizer, Senhor, que nós precisamos de Ti a cada dia mais, Senhor, precisamos, necessitamos de Ti, Senhor, Tu és o nosso respirar, Pai, respiramos, Senhor, porque o Senhor nos deu fôlego de vida, Senhor, porque o Senhor soprou o Teu Espírito em nós, Senhor, por isso nós estamos aqui, ó Deus, vem derramar, Senhor, das Tuas águas, Senhor, que lavam, que purificam, que santificam, Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, derramarei do meu Espírito, derramarei do meu Espírito sobre os redeiros, derramarei águas vivas neste lugar, diz o Senhor. Oh Deus maravilhoso, Deus Altíssimo, receba a nossa adoração, Senhor, e suba, Pai, como um incenso suave, Senhor, até os céus, Senhor, nosso louvor. Oh Deus, nós queremos agradar o Teu coração, Senhor. Nós queremos, Senhor, agradar o Teu coração, Pai. Tirando que não te agrada em nós, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não agrada o Teu coração na nossa vida, Senhor. Arranca, Senhor, nessa noite, Deus. Faça, Senhor, com a unção de cura neste lugar, ó Deus. Vem do meu coração.
damos graças, Senhor, por este privilégio maravilhoso de estarmos na Tua casa nesta noite, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada cuidado que o Senhor tem conosco, com as nossas vidas, com a nossa família, Senhor. Hoje nós acordamos, hoje nós levantamos, nós almoçamos, nós tivemos um dia abençoado, porque Tu és realmente bom nas nossas vidas, Pai. Nós temos tanto para Te agradecer. Nós jamais poderíamos abrir as nossas bocas e murmurarmos contra Ti, Pai, porque nós somos grandemente abençoados por Tuas santas mãos, ó Deus. Obrigado por esta igreja, por cada vida que se dispôs a estar aqui nesta noite, ó Deus. Que saiam daqui, Senhor, transbordantes da Tua presença, que possam render louvores verdadeiros a Ti, que possam se entregar totalmente a Ti nesta noite, Pai. Abrir os seus corações e receber a palavra com tanta alegria, porque Tua palavra, Senhor, tem nos sustentado nesses dias difíceis. A Tua palavra tem nos alimentado, Senhor, muito mais do que nós mesmos merecemos, ó Deus. Enche este lugar com a Tua presença, porque eu duvido que há corações, Senhor, que não possam sentir a Tua presença neste lugar e neste momento, porque Tu se faz real neste lugar. O Espírito Santo está neste lugar. Glorifique o santo nome do Senhor. Exalte aquele que é digno. Se renda aos pés do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo está tocando nesta noite, transformando vidas. Vai curando, Senhor, e vai ministrando e fazendo a Tua obra, porque Tu tens toda a liberdade, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Não me queima, essa
Você que tem crido na provisão do Senhor. Você tem visto esse Deus cuidando de você em meio às tempestades. Aleluia, o mesmo Deus que operou no passado está conosco nesta noite. Amém? Podemos estar amados em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Som. Graça e paz, amados. Amém? Louvado seja Deus. Nós estamos aqui nessa noite para adorar o nosso Deus que é vivo e poderoso para todos sempre. Sejam bem-vindos os que estão conosco nessa noite, os visitantes, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos estar agora meditando na palavra do Senhor. Meditando na palavra do Senhor. E essa palavra é o maná do céu para nossas vidas, não é verdade? Sem a palavra do Senhor, nós não podemos subsistir nesse século, nesse momento que nós estamos na terra. Então, essa palavra, que muitos dizem já está ultrapassada, para nós é o pão vivo do céu, que desce para nos alimentar todos os dias. Irmãos queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias. Lá no livro de Neemias, fica lá no começo da Bíblia, né? Aleluia, Jesus. Neemias capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Do 1 ao 11. Neemias 1, do 1 ao 11. Glória a Deus, amém? Amém. Então vamos, em reverência à palavra do Senhor, mais um pouquinho, ficar de pé. Eu vou ler um versículo e os irmãos vão ler, quem quiser, quem desejar, tá? Pode ler, né? Desde que chegue até o versículo 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Versículo 2. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. 3. Disseram-lhe, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sim. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso como os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. 7. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que
ordenaste a Moisés, teu servo. 8. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredires, e eu vos espalharei entre os povos. 9. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali habitar, fazer habitar o meu nome. 10. Esses ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Mas, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era cumprido do rei. Amém. Vamos abençoar essas cabeças, amados. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar na beleza da tua santidade, para render graças a Ti por tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Nós rendemos graças, Senhor, a Ti, porque nós estamos aqui reunidos, Senhor, como igreja para cultuar a Ti. Recebe a nossa adoração, nosso louvor, recebe a nossa gratidão e fala conosco, Pai. Ó Deus amado, seja, Senhor, Teu Espírito Santo falando poderosamente neste lugar, Pai. Nós nos escondemos atrás da cruz de Cristo, para que somente o Seu nome seja exaltado, somente o Seu nome apareça, e o louvor para Ele eternamente. Amém. Pode sentar, queridos. Então, nessa noite, nós estaremos falando um pouquinho, né, sobre este homem, tá? Neemias, né, que, apesar dessa história ser tão maravilhosa, né, um chamado tão extraordinário, ele não foi chamado aqui para ser como os profetas, tá? Como Isaías, como Daniel, como Obadias, né? Como Jeremias, tá? Mas ele foi chamado para cumprir uma grande missão. E essa missão em favor do seu povo, da sua família, dos seus descendentes, tá? E nós vamos ver como o Espírito de Deus age de forma poderosa sobre a vida de Neemias e nos revela hoje como igreja. Essa mensagem chega hoje para nós, para podermos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para conosco. Então, amados, vocês viram aqui que esse homem, né, esse Neemias, começa ele assim na escrita aqui da palavra de Deus, tá? Ele era um homem que pertencia à tribo de Judá. E Judá era a tribo que ficou no Reino do Sul. E esse Reino do Sul, o Reino de Judá, eles tinham padecido nas mãos dos babilônios, né? Nas mãos dos inimigos do seu povo, por muitos e muitos anos. Então, claro, que Deus permitiu tal situação, que eles se tornaram escravos, né? Foram oprimidos, tá? Mas em meio à situação também, eles se afastaram do Deus Todo-Poderoso. Ó, ao invés de, em meio às lutas, às angústias, às tribulações, à dor que eles sentiram, se voltassem para Deus, eles entraram ainda em ruína por causa dos seus pecados. E nós vimos isso aqui no próprio texto. Por quê? Porque Neemias está orando antes de ele pedir que Deus estivesse com ele, né, restaurando aquela cidade em ruína. Ele pede perdão a Deus porque todas aquelas pessoas que pertenciam à nação estavam afastadas do Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos ver aqui que, como o pastor disse, que é um homem que chora por um muro, né? Ou a tristeza, né? Como um chamado, uma missão. Então, assim, às vezes a gente pensa que a missão que quem tem é somente pastor, evangelista, missionário. Não. Toda pessoa que recebe a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, elas têm que entender que elas agora têm uma missão aqui na terra. De qualquer forma.
Você tem uma missão aqui na terra. Agora você tem que ser aquela pessoa que vai ser usada por Deus para trazer outras pessoas, ou para reconstruir o quê? A tua vida, reconstruir a tua família, reconstruir pessoas que estão ao redor de você. Então Deus vai te usar para reconstruir muros. Amém? Amém. Então você vai ter um chamado aqui na terra, de qualquer forma. E você pode até dizer, né, como Isaías disse: olha Deus, por que o Senhor está me chamando? Eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus não quis olhar para isso. Deus não olha para a tua fraqueza, Deus não olha para a tua condição. Ele olha que você realmente é aquela pessoa que vai ser escolhida por Ele e vai fazer algo diferente nessa terra. Porque quem capacita é o Senhor. Amém. Quem capacita é o Senhor. Não é você mesmo buscando seus recursos. Mas é Deus. Então, por mais que você esteja se sentindo tão pequeno na terra, saiba que diante de Deus você é grande, não por você, mas porque habita um Deus grande dentro de você. Deus poderoso. Então nós vamos ver, amados, aqui nesse texto, primeiro, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados ao exílio e acerca de Jerusalém. Então, bom, hoje em dia, quando a gente quer saber de uma informação, até antes, né? Os adolescentes que estão aqui não sabem disso. A gente escrevia cartinha com a mão, né? Não é verdade? Vou mandar uma carta para o meu irmão que está lá no norte. Eu escrevia, colocava lá no correio, se o correio levava, entregava. Quem que é dessa época aqui? É só eu? E passava às vezes uma semana para chegar, né? Depois começaram a inventar um monte de coisa, né? Que tem que pagar mais um pouquinho para chegar mais rápido. Não é isso? Mas naquela época ainda era pior, Marcos. Para uma pessoa chegar de uma cidade, a outras levava semanas, que eles iam no burrinho, né? Iam, sabe? Iam, né? Telegrama, né? Telegrama. Né? Mas nessa época ainda era pior, no tempo de Neemias. Então eles estavam esperando, chegou o irmão dele, esse Hanani aqui, que era o irmão dele, tá? Mas vamos saber quantos meses esse homem, né, chegou na casa de onde estava o Neemias, tá? Então levava-se meses para se chegar vamos dizer assim, eu vou até São Paulo, vai até São Paulo a pé. Não faz as contas por aí, né? Você vai se desgastar bastante. Mas naquela época era a maneira como se tinha de se levar uma mensagem, de visitar um parente. Era desse jeito. Se tu tinha um burrinho, um cavalo, dava até para, né, facilitar um pouquinho. Então, quando aquele irmão dele, o Hanani, chega lá onde estava Neemias, tá? Ele pergunta, né? Meu irmão, como é que vai, né? Como é que estão as coisas? Como é que está o nosso povo? Como é que está a nossa cidade? Tá? E, tristemente, Neemias ouve falar de que está tudo destruído, que muitas pessoas morreram. Então pensa bem, amados, agora. Você esperar, né? Hoje nós temos WhatsApp. Antes que a pessoa termine de escrever, você já está vendo o que ela está fazendo, né? Que no WhatsApp já vai aparecer, né? Então assim, antes de você receber a mensagem, você já está dando de conta do que está sendo escrito, quase, né? Mas aí ele começou a descrever a situação da família, a situação dos amigos, a situação de todos os que pertenciam àquele povo, como estava em destruição. Imagina você receber, depois de tantos anos que você não vê um parente, quando ele chega com notícia, é notícia de desgraça, é notícia de morte, é notícia de ruína. Aquele homem, Neemias, ele se deu o luxo de ser copeiro do rei, como ele termina a carta aqui dizendo: nesse tempo eu era copeiro do rei. Então ele pertencia à corte real, ele pertencia aos nobres, como servo da casa, mas ele pertencia à corte. Ele estava num status melhor do que todos aqueles os familiares dele.
E naquele momento, quando ele estava assim como copeiro do rei, ele servia ao rei. Ou seja, o que era um copeiro naquela época? Qualquer comida ou bebida que o rei fosse comer ou beber, tinha que passar por ele. Então, antes do rei provar uma bebida, um vinho, seja lá o que fosse, quem provava era o Neemias. Se fosse uma comida, qualquer comida, tinha que passar pelo Neemias. Ele tinha que saber se realmente, se tivesse algum veneno, quem que morreria? O Neemias. Isso aqui mostra para nós, já quero adiantar aqui na mensagem, Marcos, como ele se dedicava ao trabalho dele. Ele era um homem de confiança do rei. Então, assim, a vida do rei estava nas mãos dele. E olha só, adiantando aqui, como eu disse, nós podemos perceber o seguinte, que muitas vezes na nossa vida, Deus tem nos chamado, não é isso? Para sermos cooperadores dele, para sermos servos, para servir ao Senhor, mas não como escravos, como libertos. Mas Deus confia que nós vamos fazer determinada missão para Ele. E olha só, amados, esse homem se deu a vida, ele se doava a própria vida pelo rei. E muitas vezes nós não queremos doar a nossa vida pelo nosso rei. Nós não queremos passar por situações, dizer assim, não, eu quero defender o nome do meu rei. Quem é o nosso rei? Jesus. É Jesus. E nós não queremos. Muitas vezes nós não queremos nos dedicar com afinidade ao nosso rei. Ele era um homem de prestígio do rei. Por quê? Porque ele estava ali defendendo. A vida do rei estava nas mãos dele. E isso nós podemos aprender com a vida do Neemias. De que Deus nos chamou com a missão. Olha aqui a segunda missão de Neemias, Como copeiro do rei, ele tinha que defender a vida do rei. E Deus tem nos chamado com a missão na terra. Primeiro, de realmente defender o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra. E quando é que nós não defendemos o nome dele? Quando profanamos o seu nome. Quando nos negamos a dizer que somos dele. Quando não damos testemunho realmente de verdadeiros cristãos aonde nós estamos. Então nós não somos servos fiéis, servos verdadeiros. Nós não estamos protegendo o nome do nosso rei. E Neemias, ele era esse homem. E de tanto que o rei o amava e confiava. Então, quando aquele irmão do Neemias, o Hanani, falou sobre a situação, sobre a desgraça que estava acontecendo, as tragédias que aconteceram naquele lugar, nós vamos perceber que a primeira atitude de Neemias é o quê? É correr para o rei? Não. Primeiro ele vai orar. Ele vai orar. Ele vai pedir perdão a Deus pelos pecados dele, pelos pecados do povo dele, vai apresentar a Deus, dizer, olha Deus, eu estou consciente de que o Senhor disse que se nós obedecêssemos os teus mandamentos, o Senhor nos livraria das mãos dos inimigos. E daí ele coloca a situação, como diz aqui no verso 8, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar no meu nome. Habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, e sejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus hoje, do teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Depois da oração, então, o que ele faz?
que ele está falando aqui, hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante esse homem. De que homem que ele está falando agora? Do rei. Daí então Neemias vai ao encontro do rei. Mas primeiro, ele se arrependeu pelos pecados da sua nação. Ele colocou seu coração diante do Senhor. Ele se entregou totalmente. Eu quero ler aqui para vocês a tristeza como chamado para a missão. Neemias era copeiro do rei na Babilônia. Mesmo estando em uma posição confortável, ele se preocupava com Jerusalém, uma cidade que ele nunca havia visitado, embora fosse a cidade onde estava o seu povo, mas que amava profundamente. Ao receber a notícia da destruição de Jerusalém, Neemias se entristece profundamente. A dor que ele sentiu não foi apenas emocional, mas um chamamento de Deus para uma missão. Então, amados, nós vamos entender o seguinte, que quando sentimos a dor em relação a uma situação, seja familiar, seja ministerial, seja pessoal, isso pode ser Deus nos chamando para agir, para sermos agentes de mudança. Não é apenas um sentimento de tristeza, mas um sinal de Deus para assumirmos uma missão. Assim como Neemias, Deus não nos chamou para cargos públicos, mas para missões. O que eu posso entender com isso? De que se eu ouvir alguém dizer assim, olha, sabe o nosso irmão, sabe a nossa irmã, sabe o nosso parente, está com tal problema, está com tal situação, não está fácil para ele. E muitas vezes a gente diz, deixa para lá, está pagando pelo que deve. Se afastou de Deus, não vem na igreja. Ao invés de nós orarmos e pedirmos ao Senhor, Senhor, perdoa os meus pecados, o pecado do meu irmão ou da minha irmã que está sofrendo, que não consegue estar na tua presença, eu muitas vezes vou murmurar. Aleluia. Eu muitas vezes vou difamar. Eu muitas vezes vou levantar calúnias. Vou publicar o problema das pessoas. Mas não sou capaz de dizer, vou me ajoelhar agora, porque se o meu irmão está sofrendo, se a minha família está sofrendo, se alguém ou um amigo está sofrendo, está precisando de ajuda, eu vim para este mundo com uma missão. Amém. Uma missão de agente de mudança na vida de alguém. Seja quem for, mas. E eu quero dizer para você, como eu disse antes, que você talvez se sinta menor, como muitos dizem, eu sou menor, Senhor. Deus levanta os improváveis. Sabe que quando você diz para a tua família, olha, agora eu sou crente em Jesus, estou indo na igreja, estou lendo a Bíblia, e todo mundo ri de você, você geralmente é o improvável. É aquele que diz, esses dias, uns meses atrás, eu vi, se não dá para nada, vai dar para ser crente. Se não dá para nada, vai ser pastor. É os improváveis. É com esse que Deus levanta e faz mudança na terra. Aleluia. Aleluia. São os improváveis, aqueles que não valem nada, que não servem para nada, que Deus levanta para fazer mudança na vida das pessoas. Então Neemias não era um profeta, não era um sacerdote, ele não era um levita. O que era Neemias? Era um copeiro, era um homem que trabalhava na cozinha, que estava administrando a cozinha. Ele não fazia comida, ele só administrava, mas estava lá na cozinha. Ele era apenas um copeiro. E mesmo assim Deus o escolheu para liderar a reconstrução de uma cidade. Aleluia. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus está contando para reconstruir vidas. Para reconstruir a tua vida, a vida da tua família, a vida dos seus filhos, a vida, seja lá quem for que Deus colocar diante de você, Deus está te levantando.
Isso nos mostra que Deus levanta os improváveis, aqueles que estão dispostos a sacrificar sua própria comodidade para servir ao seu propósito. E Deus não te chamou, amados, para, mas eu queria ser, Senhor, fazer nome entre as estrelas. Não, seja missão, faça a missão onde Deus te colocou, aonde Deus te chamou. É ali que você vai brilhar e fazer o nome do Senhor ser valoroso, ser glorificado. É naquele lugar. Glória a Deus. Talvez você se sinta pequeno e incapaz, mas Deus não escolhe baseando-se nas nossas qualificações humanas, amados. Ele escolhe os dispostos. Se você sente a dor por uma situação, Deus está te chamando para agir, para ser o agente da mudança neste final de tempos. É isso que Deus quer. Orar antes de agir. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas. Eu já vou resolver, eu já vou lá, eu já vou dizer. E muitas vezes, eu mesma, eu faço isso muitas vezes. Eu digo, sabe a coisa, eu vou falar. Já vou resolver isso. O Espírito Santo pega, aperta, assim, diz, não, fica quieto. Só ora. Só ora. Orar antes de agir. Por quê? Porque quem vai dar o discernimento, o alinhamento, quem vai dizer os métodos, a estratégia, com o que você vai falar, como você vai agir, como você vai fazer, quem é o Espírito Santo de Deus? Não sou eu, não é você, mas é o Espírito Santo de Deus que vai te encaminhar, vai usar a tua boca poderosamente e vai usar pessoas ao teu favor para fazer aquilo que Ele quer na terra. Então nós temos que orar antes de agir. Neemias, antes de qualquer ação, busca Deus em oração. Ele entende que o sucesso da sua missão depende inteiramente da direção divina. Ele ora com persistência, pedindo a Deus favor diante do rei. Então, assim, Neemias não orou somente naquele momento em que diz o deixo. Ele orou por muitos dias, pedindo a Deus um direcionamento, como que ele ia chegar naquele lugar, como que ele iria começar. Ele ardeu no coração dele o desejo de reconstruir aquela cidade, né, de fazer algo. E eu quero ler aqui o texto com vocês, um pouco aqui do versículo do capítulo 2, que diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Né? Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então veja só, amados, ele não saiu correndo. Ele orou, pediu a Deus um direcionamento, chegou abatido diante do rei. O rei o conhecia muito bem, sabia que Neemias não tinha aquela, né, ele sempre estava alegre, animado, servindo ao rei. Mas o rei percebeu que ele não estava bem. O rei percebeu que Neemias estava triste com a situação da qual ele tinha ouvido. E é exatamente isso que Deus quer de nós, amados. Que venhamos a sentir tristeza pelo pecado, pela dor do outro. Se meu irmão não está bem, eu tenho que sentir tristeza, porque a Bíblia diz que nós somos um corpo em Cristo. Então, se o meu dedo midinho está doendo, minha cabeça já vai dizer: olha, o teu dedo midinho está doendo. Se eu tiver com dor de dente, a minha cabeça vai dizer: olha, o teu dente está doendo.
É assim que Deus quer na nossa vida. Se o meu irmão está passando por alguma necessidade da alma, angústia de espírito, de dor, de aflição, de sofrimento, eu não posso sair dando risada da dor do meu irmão, do sofrimento do meu irmão, mas eu tenho que me ajoelhar e sentir tristeza. Senhor, meu irmão, a minha irmã não está vindo na igreja. Oh Deus, ele está passando por um sofrimento, é sofrimento na alma, ele está tentando se desligar dessa dor, mas não consegue. Senhor, eu te peço então, esse Neemias chegou diante do rei com esse coração aflito. Como é que eu posso estar feliz, ó rei, se lá na cidade onde os meus pais estão sepultados está totalmente destruída? Como é que você vai estar feliz, meu irmão, com a tragédia do teu irmão? Como é que você vai estar feliz se está arruinada a vida do teu irmão, da tua irmã, da tua família, seja lá o que for? Jesus, ele não quer que a gente dê risada da desgraça dos outros, mas o Senhor quer que a gente se ajoelhe, ore, chore, peça perdão por ele. Senhor, se meu irmão, minha irmã está sofrendo, Senhor, ajuda, e te peço perdão também por não ter ajudado. É isso que Deus quer, amados. É isso que Deus quer na nossa vida. E até mesmo com os ímpios lá fora. É um drogado, é um viciado, é um bêbado. É isso, é a prostituta. Não, é uma pessoa que necessita de Deus. Senhor, eu quero chorar por essa vida que está na desgraça do pecado. Quero trazê-la para ti. Eu não suporto, amado, ver alguém sofrendo de dor e de angústia. Eu quero chorar também. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então, antes de você agir, olhe, vá à presença do rei, à presença do Senhor e peça. E o rei, ele abriu seu coração para Neemias. O rei abriu seu coração. No capítulo 1, versículo 4, diz: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Muitas vezes nós não queremos pagar o preço de orar e jejuar, mas muitas vezes, nós dizemos assim: irmão, ora por mim, não ora por mim, não ora por mim, mas não vem para o culto de oração, não jejua, não lê a palavra, só pede oração. Tem que se pagar o preço, tem que orar, tem que jejuar, tem que clamar. Então o primeiro passo para qualquer missão bem sucedida é a oração. Antes de tomar decisões, devemos buscar a Deus, porque Ele é quem abre as portas e nos dá o seu favor. Cheguemos diante do trono da graça de Deus, da misericórdia de Deus, tocar o coração de Deus através das nossas orações. Quando o rei viu que Neemias estava triste, ele disse: isso aí não é o meu servo, eu conheço o meu servo é animado, o meu servo é feliz. Então o Senhor olha para você cheio da graça dele, cheio da misericórdia dele, mas quando você chega batido diante dele, ele também conhece, ele sabe: olha, esse meu servo não é assim, o meu servo está triste, o meu servo está abatido, o meu servo está entristecido, e o Senhor, ele quer ouvir você. O que está se passando, Neemias? O que está se passando na tua vida? Vai ao encontro do rei, vai à presença do rei, fala, mostra. Muitas vezes, amados, a gente faz o seguinte, sorrindo, chega, ninguém precisa saber do meu problema. Tá tudo bem? Amém. Como aquela vez, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas coloca o teu coração na presença de Deus. De Deus ninguém esconde nada. Nada. Ninguém esconde nada. Então Neemias recebe uma autorização. Neemias não apenas orou, mas foi ousado em pedir ao rei cartas de autorização para passar pelos territórios e reconstruir a cidade. Ele pediu o que parecia impossível. Da mesma forma, Deus nos dá a carta para fazermos o que parece impossível aos olhos humanos. E eu quero te dizer uma coisa: se Deus assinar essa carta, ninguém te segura na terra. Você pode dar uma aleluia bem forte? Depois que Deus dá o decreto,
Depois que Deus assina, porque Ele conhece o teu coração, Ele sabe que você é filho dEle, que você é filha dEle, filho amado, filha amada, filha do coração de Deus, filho do coração de Deus. E quem é filho amado, filho querido, aleluia, o Pai, Ele realmente abre as portas e diz: olha, meu filho, o que é que você quer? Eu assino aqui para você. E assim Deus faz. Eu assino para você. Há coisas que parecem fora do nosso alcance, do nosso alcance, mas se formos ousados em fé, Deus nos dará autorização e favor para avançar. Aleluia. Deus nos dá autorização para avançar. Aleluia. Ele também precisa de ferramentas, precisa de material. E Neemias entendeu que além das ferramentas para reconstruir, ele e o povo precisavam de armas para se defender. E enquanto construíam, tinham que estar prontos para lutar contra os inimigos que tentariam interromper o processo. Eu gostaria que alguém lesse lá em Neemias 4, versículo 17, por favor. Neemias 4, 17, podem ler. Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Parece uma coisa impossível, né? Coloca um tijolo com a mão e com a outra segurando a arma aqui, ó. Ou seja, aleluia. Nós aqui, amados, podemos entender o seguinte: que quando Deus nos capacita, Deus nos dá as estratégias, Deus nos dá as ferramentas, Deus nos dá armas, porque nós não podemos trabalhar em favor do Senhor, no reino do Senhor, com a nossa missão, desarmados, não, porque o inimigo vai tentar impedir aquela vitória, vai tentar impedir a tua missão, vai tentar constranger você, vai se levantar contra você, e você tem que estar preparado com as armas do Evangelho. Aleluia. Quando o inimigo disser assim: não adianta orar, não adianta buscar, não adianta ler a Bíblia, não adianta ir para a igreja, você tem que estar preparado. Aqui você não entra, aqui você não chega a Satanás, porque essa obra é do Senhor. As nossas vidas são do Senhor. Nós temos que declarar no mundo espiritual, amados, que toda ferramenta preparada contra as nossas vidas, Deus a destruirá. Assim diz a palavra do Senhor. Nós temos que ter essa autoridade. Ele recebeu a autoridade do rei. Vai e faz. Você recebeu do Senhor, tem recebido do Senhor. E não deixe o inimigo estar fazendo zumbido no teu ouvido, dizendo: não vai dar certo, não adianta, não ora, não. Sabe, porque você tem o Deus Todo-Poderoso ao teu favor. O que você pedir para Ele vai te dar, Ele vai fazer. Porta fechada Ele abre, porta aberta Ele fecha. Não há nada impossível, porque Ele é o Senhor dos céus e da terra. Em nossa caminhada, precisamos tanto das ferramentas espirituais quanto das armas da fé para enfrentar as oposições. Enquanto reconstruímos nossa vida, ministérios, famílias, precisamos estar preparados para batalhar contra as investidas do inimigo. Aleluia. Nós precisamos estar preparados, prontos, edificados em Cristo, cheios do Espírito Santo, amados. Se queremos vencer neste mundo cheio de angústia, de dor, de tanta perseguição, nós precisamos do revestimento do poder de Deus. E Neemias percebeu que para reconstruir os muros de Jerusalém, ele precisava primeiro reconstruir as pontes quebradas entre as pessoas. Olha só, amados, muitas vezes nós queremos resolver o problema dos outros, mas nós não olhamos para a nossa vida, que são pontes. Antes de eu chegar até lá, existe uma ponte, e essa ponte muitas vezes está destruída, está danificada, está ruída. Eu preciso construir, organizar a minha vida, as pontes, as brechas, para poder chegar até outras vidas.
Não adianta eu querer resolver a vida dos outros se a minha vida não está reconstruída no Senhor. A cidade estava em ruínas, mas o maior desafio não era apenas a reconstrução física, mas a restauração das conexões e da unidade entre o povo. Ou seja, o povo não estava destruído somente fisicamente, os muros caídos, tudo em ruína, não. Eles estavam destruídos espiritualmente, que eles estavam afastados do Senhor. Então nós temos que observar isso, que nós temos que nos organizar com Deus, entrar em santidade com Deus. Nós primeiro, Senhor, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Primeiro entra no altar em santidade. Começa a se corrigir desde o alto da cabeça até a planta dos pés, andando em santidade com o Senhor, para que o Senhor possa realmente ver que você ou eu mereçamos a sua graça e a sua misericórdia. Nenhuma muralha será erguida sem que as pontes sejam reconstruídas. Muitas vezes, amados, antes de restaurarmos algo grande em nossa vida, como o ministério, a família, enfim, precisamos reconstruir, porque se nós não fizermos isso, deixarmos as brechas, o inimigo entra. Daí sim, ele vai ter, totalmente o favoritismo de fazer qualquer coisa contra as nossas vidas. Neemias então compreendeu que uma nação dividida não conseguiria reconstruir Jerusalém. E da mesma forma precisamos estar unidos para que o plano de Deus se concretize em nossa vida. Como diz o ditado, nenhum homem é uma ilha. Precisamos restaurar relacionamentos quebrados, estabelecer conexões fortes para podermos juntos avançar no propósito de Deus. Em João capítulo 17, verso 21 diz: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E o que nós podemos pensar sobre isso? Quem são as pessoas com quem você precisa reconstruir pontes? Quais relacionamentos precisam ser restaurados em sua vida? São perguntas que o Senhor faz para ti nesta noite. E ore para que o Senhor te revele e te capacite. E não pare diante das armadilhas, das piadinhas, das críticas, mas que ao longo da tua jornada missionária aqui na terra, você seja um Neemias de Deus. Amém. Você venha com o propósito de reconstruir vidas, de restaurar vidas, famílias. Você seja realmente esse homem, essa mulher usado por Deus. Quero o versículo que está separado aqui, como diz lá em Efésios, no capítulo 6, versos 10 e 11, diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. É isso que o Senhor quer. Vamos ficar de pé, amados. Com essa mensagem, o pastor Severino vai estar dando sequência a essa série com muito mais informações. Eu quero que você nesse momento faça o desafio consigo mesmo. Aleluia, Jesus. Faça um desafio para si mesmo, dizendo: Senhor, eu quero ser um reconstrutor de muros, de cidades assoladas, ou seja, de vidas. Adote alguém para estar reedificando essa vida, restaurando essa vida. Seja o teu filho, comece a partir de mim. Seja a tua filha. Não seja como aqueles inimigos de Neemias que ficaram acusando, dizendo: olha, não adianta orar, não adianta fazer, não adianta, não vai dar em nada, o que você está fazendo vai cair. Não acredite nisso, mas acredite, Senhor. Você que tem filhos, você que tem filhas, você que tem família, que tem orado, ou que você tem um parente que está distanciado da presença de Deus, coloque essa vida
no altar do Senhor, vai ao encontro do rei com o coração abatido, aflito, e diga: rei, olha, como é que eu vou estar bem se os meus parentes estão em ruína? Peça isso ao Senhor. Diga: Senhor, eu não consigo estar bem se o meu filho, se a minha filha está em ruína, minha família, minha casa. Mas não fique criticando, nem falando. Não. Ore. Peça ao Senhor que livre do mal, que reedifique, que restaure, que renove. Se precisar de mais instrumentalização de alguma coisa, de material, mais de oração, mais de jejum, vai aos pés do Senhor e consagra a tua vida ao Senhor pela vida daqueles que necessitam. É isso que o Senhor quer. É bom estarmos aqui reunidos, adorando ao Senhor. É bom estarmos aqui na presença, louvando. Mas é triste saber que nesse momento existem jovens das drogas, mulheres da prostituição. É triste saber que um dos nossos familiares, nossos filhos, teus filhos, ou que não tem, mas tem parentes que estão afastados do Senhor, não querem saber do Senhor. E você olha e diz: Senhor, como é que eu vou estar feliz se o meu parente não está na tua presença? E que a qualquer momento pode morrer e pode ir para o inferno. Eu não posso estar satisfeita. Mas você tem que dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ser um instrumento. Eu quero essa missão para mim. Eu quero ir. Neemias pediu ao rei: me manda, eu quero ir. Vai ao encontro, através da oração, através do jejum, ou fisicamente vai. E traz as vidas aos pés do Senhor. E diz assim: olha, hoje. Mas antes, amados, olha, veja só como Neemias fez. Antes de pedir, ele orou. Ele jejuou. Antes de você convidar alguém e dizer: olha, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te ver na presença do Senhor. Eu quero te levar à presença. Eu quero te trazer para a presença. Antes, ore, cubra aquela pessoa de oração, cubra aquela pessoa de unção do Espírito, cubra, e quando você cobre alguém, você também fica cheio da glória de Deus. Oh, aleluia! Fica na machete, na manaia, na machete, de comer na manaia.